Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma história fascinante, a de como um campo de estudos no Brasil, que parecia super acadêmico, de repente virou a chave para a gente conseguir entender uma nação inteira no meio de uma crise. Pois é, na última década, o Brasil viu uma reviravolta. Coisas como o julgamento do mensalão e, claro, a Operação Lava Jato simplesmente tiraram juízes e promotores dos tribunais e os colocaram bem no centro do picadeiro político. De repente, o judiciário não era só parte do noticiário. Ele era o noticiário. Mas peraí, como é que a gente chegou nesse ponto? Como foi que o sistema de justiça virou um dos principais campos de batalha da política brasileira? Para sacar isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como o próprio estudo do direito e da sociedade foi se transformando. É uma viagem que, no fundo, conta muito sobre o poder no Brasil. Então, vamos lá. Nossa história começa lá nos anos 80. Foi quando um novo jeito de pensar o direito começou a ganhar corpo. Um jeito que batia de frente com aquela visão super tradicional, sabe? Aquela do direito só como um conjunto de regras no papel. E para entender esse campo novo, tem uma distinção que é essencial, feita pela pesquisadora Eliane Junqueira. Ela basicamente desenhou o mapa da área, ao separar o estudo do direito em duas correntes bem diferentes. Pensa assim: de um lado, a sociologia do direito, que vem da galera das ciências sociais. O foco deles? Pesquisa empírica, dados, ir a campo para ver como a lei funciona na vida real. Do outro lado, a sociologia jurídica, que é uma crítica mais teórica, mais filosófica, feita por quem é do direito mesmo, olhando o sistema por dentro. Nomes como Joaquim Falcão, Cláudio e Solange Souto foram os pioneiros. E o legal é que eles estavam preocupados com problemas concretos do mundo real. Eles queriam investigar como a lei impactava a vida das pessoas, principalmente dos mais pobres, dos excluídos. Bom, mas como toda área de estudo nova, essa também precisou de uma estrutura para crescer, de instituições. E não foi uma caminhada em linha reta, não. Foi um processo de construção, com idas e vindas. Olha só essa linha do tempo. Ao longo de 40 anos, o que era um grupinho de trabalho solitário foi se espalhando, se fortalecendo, até marcar presença em todas as grandes associações de ciências sociais do país. Foi uma verdadeira construção de comunidade acadêmica. Aí chegam os anos 90. Mesmo com aquele grupo original meio disperso, a discussão mudou de patamar. Começaram a surgir perguntas diretas sobre como o judiciário funcionava, o que acabou gerando um debate enorme sobre a necessidade de reformar o sistema. E esse interesse novo, que teve até um empurrãozinho de fora, de órgãos internacionais, ajudou a consolidar centros de pesquisa super importantes. Eles basicamente profissionalizaram o estudo da justiça no Brasil, dando um gás totalmente novo para o campo. Beleza, avançando para os anos 2010. A essa altura, o campo já era maduro, com muita pesquisa acumulada. A pergunta é: o que todos esses estudos nos dizem? O que os dados revelam? E para responder isso, tem um estudo que é um marco. Ele analisou anos e anos de trabalhos apresentados em congressos e nos deu uma fotografia bem nítida. Quem estava pesquisando e o que exatamente essa galera estava investigando. E aqui vem um dado que é, no mínimo, curioso. A pesquisa nessa área é dominada não por juristas, mas por cientistas sociais. Isso reforça totalmente aquela ideia de um olhar de fora, empírico, que virou a grande marca da sociologia do direito no Brasil. E os temas também mostram uma virada de chave. As pesquisas se concentraram cada vez mais em entender a relação explosiva entre tribunais e política, e em como o sistema de justiça funciona no dia a dia. Ou seja, um campo totalmente antenado com as grandes questões do país. E esse número, 76%, é a prova dos 9. A esmagadora maioria das pesquisas se baseia em dados originais. Isso mostra que não estamos falando de um campo que fica só na teoria. É uma galera que vai a campo, que investiga, que produz conhecimento novo. Certo, agora vamos amarrar as pontas. Vamos conectar toda essa trajetória acadêmica com a realidade política turbulenta com a qual a gente começou a nossa conversa. O ponto é o seguinte: todas aquelas décadas construindo um campo de pesquisa sólido, baseado em dados, fizeram com que, quando a política e o direito colidiram de forma tão brutal, já existia uma comunidade de especialistas pronta para analisar o que estava acontecendo. Eles estavam preparados. E é por isso que os autores da fonte que a gente analisou defendem uma ideia forte. O momento atual pede uma nova agenda, mais direta ao ponto. Uma sociologia política do direito que olhe sem rodeios para as relações de poder.
Eles propõem, então, 3 frentes de pesquisa para o futuro. Primeiro, entender a relação entre as elites do direito e da política. Segundo, mergulhar na dinâmica de poder dentro das próprias instituições, como o Judiciário e o Ministério Público. E terceiro, entender como a lei é usada, na prática, como uma arma na luta política. No final, essa jornada acadêmica toda revela muito mais do que a evolução de uma área de estudo. Ela mostra como a própria natureza do poder mudou em uma das maiores democracias do planeta. E nos deixa com essa pergunta, que continua mais relevante do que nunca.